Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este acessório são linha fina para crochê, na cor da sua preferência. Nós vamos utilizar a cor rosa. Nós vamos utilizar alicatezinho, aqueles alicatezinhos de trabalhar com biju. Nós vamos utilizar agulha de crochê 1,5 milímetros. Ela tem a pontinha bem fininha, correspondente ao fio que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar correntes. O tamanho, ele fica dependendo do seu braço, você vai escolher as correntes, vai medir no seu braço. Você encontra essas correntes em qualquer loja de aviamento, na parte de pedraria. Então, ela tem que dar certinho no seu braço ou no braço da pessoa que vai utilizar a pulseira. No caso nosso, nós vamos fazer ela com prateado, mas nós também temos a dourada, então vai da sua preferência. Nós vamos precisar de um fecho e a argolinha para prender o fecho, que também você encontra nas lojas de aviamento, na parte de pedraria, juntamente com essa corrente. A corrente, ela tem de vários tipos, vários modelos. Aí você vai escolher da sua preferência, lembrando que tem que ser uma mais lisinha para facilitar, para poder você revestir com o crochê, que é o que nós vamos fazer. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso acessório. Então, primeiramente, antes de nós revestirmos com o crochê, nós vamos ensinar você como montar a sua correntinha. Então, quando você adquirir a corrente, ela vai vir dessa maneira. Eles têm metros de correntes assim e vão cortar do tamanho que você desejar. Então, você vai pegar a sua corrente. Primeiramente, você vai pegar o fecho e aquela argolinha do fecho. E você vai fazer a seguinte forma. Você vai pegar o seu alicate e vai abrir um pouquinho aquela argolinha para que ela possa encaixar aqui no fecho. Então, você vai passar ali pelo fecho. Depois que você passou pelo fecho, você vai colocar já lá na sua corrente, ó. Então, encaixa lá na corrente também, dessa forma. E aí sim você fecha aquela argolinha. Por isso que é necessária a ajuda do alicate. E aí você aperta um pouquinho para ela não escapar depois. Deixa bem retinho uma pontinha com a outra. E aperta. Para ela não ter problema de escapar depois. Então, já está montado o fecho. Quando você colocar a sua corrente, ó, ela já vai ser colocada dessa forma. Então, ela já está montada. Agora, nós vamos fazer a parte de revestir com crochê. Então, nós vamos abrir ela aqui novamente. Por isso que é interessante que você coloque o fecho antes, porque se você colocar depois, quando já fez o crochê, vai ficar um pouquinho mais difícil para colocar. Então, agora nós vamos revestir o nosso trabalho com crochê. Você vai pegar o seu fio, a sua agulha de crochê. Primeiramente, você vai prender o fio. Você vai fazer um nozinho na primeira argolinha onde está o fecho. Vai prender o seu fio ali. Se quiser, pode fazer até 2 nozinhos para garantir, não tem problema. Fazer o nozinho aqui. Agora, você vai começar a revestir com pontos baixos. Primeiro, você vai revestir uma parte, ó, você vai colocar ela retinha, você vai revestir uma parte. Todas as argolinhas, elas devem estar na mesma posição.
e depois você vai voltar pela parte de baixo. Então, você vai deixar esse nozinho aqui para baixo. Vamos puxar o fiozinho lá para o outro lado. Que à medida que nós formos trabalhando, nós vamos segurando o fiozinho do início. Então, você vai puxar uma laçadinha aqui para frente e vai fazer um pontinho, uma correntinha. E agora você vai fazer pontos baixos sobre todas as argolinhas. Já pegando aquele fiozinho do início e prendendo, ó. Fica uma gracinha essa pulseira. Ela pode ser usada por adolescentes, por moças, por senhoras. É um acessório muito lindo agora para a estação primavera-verão. Ó, você vai prendendo, fazendo os pontos baixos. Não amontoe muito, mas também não deixe que fique aparecendo a argolinha, ó. Depois que você chegar aqui na próxima argolinha, para passar para a próxima, é só você fazer um pontinho lá na próxima argolinha, ó. Já pega na próxima e já faz o ponto baixo. E assim você vai fazendo sobre todas as argolinhas, sempre cuidando para que fiquem todas na mesma posição. Depois que você trabalhar um pouquinho, você já vai poder cortar aquele fiozinho do início para não ficar mais atrapalhando o seu trabalho. E ele vai ficando dessa forma. Você vai revestir agora todas as argolinhas com crochê, só fazendo pontos baixos. Depois, quando chegarmos lá na pontinha, nós ensinamos você a virar o trabalho para iniciar na parte de baixo. Então, ele vai ficando dessa forma. Quando você tiver revestido toda a parte de cima da sua pulseira, das correntes, elas vão ficar dessa forma. Fica super delicado. Agora, você está aqui na pontinha. Você vai continuar fazendo os seus pontos baixos. Só cuidado que tem a abertura da correntinha ali para não perder a linha para o outro lado. E vai virando a voltinha para continuar pela parte de baixo. Só cuidando para não entortar as argolinhas, para elas ficarem retinhas como a parte de cima. Ó, já vamos passar para a próxima. E vamos continuar revestindo. Então, faça agora até o final novamente. Depois que você revestir toda a sua corrente com crochê, ela vai ficar assim. Ela fica com um efeito bastante delicado, dependendo da cor que você utiliza, da combinação que você faz com dourado ou com prateado. Fica um lindo acessório para você utilizar. Então, depois que você terminar de revestir, você vai arrematar. Você vai introduzir a agulha na primeira correntinha feita, primeiro ponto, pegando as duas alcinhas da correntinha e vai puxar a laçadinha ali por dentro, fechando a carreira com ponto baixíssimo e arrematando. Dá uma puxadinha no fio e esconde aqui o fiozinho do arremate por alguns pontinhos, para não cortar ali logo no arremate. E acaba lá pro lado avesso e depois você corta o fio. Aquele fiozinho do início também que você prendia, no início você pode cortar.
Então, a sua pulseira ela já está pronta, é bem fácil de ser feita. Agora nós vamos colocar ela aqui no braço. E ela vai ficar assim, dessa forma. Super delicada. Vamos prender aqui para você ver como fica. Se nós conseguirmos prender aqui. Ó. Ela vai ficar assim, dessa forma. Então, parabéns, você acabou de aprender como se faz um acessório muito lindo para você utilizar. Primavera, verão ou na época que você desejar utilizar. É uma linda pulseira.